Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do posicionamento do Alcolumbre e do Hugo Motta, tá? Porque os caras ficaram desesperados, né? Vocês lembram que ontem estava uma confusão danada, estava a Câmara ocupada, o Senado ocupado, e aí os presidentes tentando reocupar, tentando fazer a Câmara funcionar, um desespero completo, uma confusão danada lá em Brasília. E aí, o que aconteceu, né? Fizeram um acordo, tanto o Alcolumbre fez acordo, quanto o Hugo Motta fez acordo, a gente vai falar aqui sobre os acordos, mas agora eles vieram com uma de macho. O Alcolumbre disse para os líderes, nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment de ministro do STF. Bom, matemática nunca foi o forte do Alcolumbre, né? Porque se tiver 81 assinaturas, vai ter a assinatura dele, né? Então, assim... Mas enfim, o Alcolumbre é um idiota, todo mundo sabe disso. Vamos entender esse caso aqui, porque a situação pode ser mais complicada para o Alcolumbre, tá? E vamos falar também sobre a questão do Motta. O Motta negou para algumas pessoas que tenha feito o acordo, confirmou com outras pessoas que fez o acordo. Ninguém está sabendo o que está acontecendo, mas eu vou explicar para vocês. O acordo existiu, mas não foi com o Motta. O Motta foi jogado de lado. O Motta já não é mais o presidente da Câmara. O Motta é agora o fantoche do Colégio de Líderes que está governando a Câmara dos Deputados. O Alcolumbre vai ser outro que vai em breve rodar. Essa notícia foi sugerida por Palmeiras não tem Mundial e chora Vasco, Peter é palavra com R, eu posso provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E com relação à palavra com R que o rapaz usou no apelido aí, eu quero esclarecer que eu não posso falar essa palavra, porque se eu falar essa palavra, aparece um aviso aqui no YouTube dizendo que é uma teoria da conspiração e não sei o que lá, e é uma teoria da conspiração idiota. Eu nunca tive problema de fazer piadinha, o pessoal sabe disso. O problema é que com a decisão do STF eu tenho que tomar mais cuidado. Então um monte de termos eu vou parar de usar aqui, porque infelizmente eu me sinto tolhido pela decisão do STF. Eu não posso fazer o meu canal ser visto pelo YouTube como um canal de risco. O YouTube vai limar os canais de risco. O risco jurídico existe. Vai ter uma avaliação lá do YouTube sobre o risco jurídico de cada canal. Então eu não quero ter mais tagzinhas dizendo que não sei o que lá, não sei o que lá, do povo lagarto e não sei o que lá. Então eu não posso falar a palavra com R, mas lamento muito informar vocês sobre isso, né? O Alcolumbre diz a líderes que nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment de ministros do STF. Então ontem estava um desespero completo, ninguém sabia o que fazer, o pessoal da esquerda pressionando o Hugo Motta e o Alcolumbre que tem que ter normalidade, não sei o que lá, porque estava o STF desesperado, o Alexandre de Moraes desesperado, o Lula desesperado e ninguém conseguia fazer o Congresso funcionar e não vai conseguir, tá? Porque continua uma briga muito grande da oposição contra o Congresso, né? Aí, o que aconteceu? O Alcolumbre fez algum acordo com o pessoal aceitou sair da mesa e beleza, começaram os trabalhos lá. Teve até uma aprovação de um projeto que não teve problema para ninguém, que era o projeto de aumentar a isenção de imposto de renda para 2 salários mínimos. Não é ainda aquele projeto do Lula de isenção até 5 mil reais, né? Enfim, teve algum acordo. Qual que foi o acordo? A gente não sabe. O que está havendo com o Alcolumbre é pressão de tudo quanto é lado. O Alcolumbre não sabe para onde ir. E ele está com medo dele entrar na Magnitsky, porque existe essa possibilidade certamente. Ele está com medo da pressão do STF, que ameaçou prender ele, os capangas dele lá no Amapá. Porque sim, o Alcolumbre é um corrupto, todo mundo sabe disso, né? E é por isso que esse pessoal fica confortável com essa corrupção toda no Brasil, né? Porque o cara corrupto é fácil deles controlarem. O cara tá com corrupção, se ameaça prender ele, pronto, resolvido o problema, né? Acabou que o Alcolumbre e o Hugo Motta tiveram que dizer para a imprensa que continuou tudo certo, que estamos definindo, estamos mandando em tudo e não sei o que lá. Mas a verdade é que todo mundo já viu que eles perderam o controle. Perderam o controle aqui. Olha só o que disse aqui a Basília Rodrigues, que é jornalista da Globo, tá? Jornalista da Globo aqui, ó. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na justiça. Isso daqui se chama chantagem, né? Aberta, né? Recado desses ministros do STF para o pessoal do Congresso. Recado particularmente do Alexandre de Moraes, que é o cara desesperado nesse momento. Eu estou falando para vocês que o resto do STF já está até querendo que saia uma solução com o impeachment do Alexandre de Moraes,
com uma solução, mas porque pelo menos resolve o problema. Neste momento, os ministros do STF estão mais preocupados com Alexandre de Moraes do que com o Congresso, com impeachment, com esse tipo de coisa, né? Mas o recado do Xandão tá dado aqui. É um recado absurdo, né? Em país normal nenhum do mundo, as pessoas aceitariam uma chantagem explícita desse tipo contra o Congresso. Mas aqui no Brasil isso virou padrão da esquerda do Alexandre de Moraes contra os senadores, né? Isso vai mudar alguma coisa? Isso mostra o porquê que o Alcolumbre está ali investido, não nem com 81 assinaturas, o que seria um contrassenso, porque ele é um dos senadores, então teria no máximo 80 assinaturas, né, o Alcolumbre. Ou você mesmo assinaria e depois voltaria atrás, né? Enfim, não tem lógica isso daqui. Agora, a oposição tem maioria com 41 senadores para tirar o Alcolumbre da presidência do Senado. Isso é um ponto do regimento do Senado, que a maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, pode destituir o presidente da Câmara e do Senado, e já aconteceu. Vocês lembram do caso do Severino Cavalcante, lá em 2005, 2006? Ele foi aprovado para presidente da Câmara, e aí teve uma rebelião grande na Câmara, o pessoal ia destituir o Severino. Aí, quando ele viu que era inevitável, ele renunciou ao cargo de presidente da Câmara, né? Então, mas o Severino Cavalcante é um caso desse, pode acontecer no Senado de novo, o pessoal pode votar e destituir o Alcolumbre. Existe essa possibilidade, com 41 votos você destitui o Alcolumbre, né? A mesma coisa com o Hugo Mota, se tem uma maioria tão grande na Câmara contra o Hugo Mota, é possível destituir o Hugo Mota. E aí que mostra o problema que eu falo para vocês. O governo estava contando com esse poder institucional, não porque a gente controla o líder da Câmara, controla o líder do Senado, então nada vai acontecer, não sei o que lá. O problema é que eles estão desrespeitando o povo brasileiro. O povo brasileiro que está apoiando os deputados contra o STF não vai aceitar esse troço. Por mais que o Alcolumbre não queira pautar o impeachment, coisas podem acontecer nesse caso, né? Vão acontecer? Eu não sei. Eu acho que está mais perto de fazerem o tal do grande acordão que está sendo costurado lá em Brasília. Mas pode acontecer, é verdade que pode acontecer. Esse é o problema também do Hugo Mota, que tem o mesmo problema. Tem uma maioria na Câmara já contrária a ele, que pode derrubar ele, pode reiniciar todo o processo da Câmara, né? Aqui, ó, Hugo Mota nega negociação com contrapartida de oposição e fala em providências. Então ele diz que vai fazer providências e não sei o que lá, que ele não fez acordo com ninguém e que não tem acordo para votar nada. Só que o que aconteceu na verdade? Por que tem jornais falando que teve acordo e outros jornais falando que não teve acordo, né? O Hugo Mota está dizendo que não teve acordo, mas olha só, os bastidores e os participantes da reunião que excluiu o Mota e encerrou a crise na Câmara. O acordo foi com o Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes decretou esse acordo que vai votar a anistia semana que vem. Não foi o Mota. O Mota praticamente agora é uma figura, é uma rainha da Inglaterra lá no Congresso. Ele não tem mais poder nenhum. O Colégio de Líderes já decidiu que vai votar a anistia. Por quê? Porque se não votar vai tirar o Mota. Pronto, resolvido o problema. Foi a maneira que tiveram para acertar a crise, né? O Mota estava irredutível, porque está com medo do pai dele ser preso lá na Paraíba. De novo, é a mesma situação aqui, ó, do remover o mercúrio, levantar o mercúrio contra o Congresso e coisa e tal. Levantar o mercúrio, você sabe por quê, né? Em lugar que tem extração de ouro, né? Costuma acumular mercúrio no fundo do rio, né? E do jeito que está é perigosíssimo, porque mercúrio é altamente tóxico. Mas é muito pior se você for lá e mexer nesse negócio, que você mexer nesse negócio, aí o mercúrio vai para a água, aí mata peixe, mata tudo. Então é melhor deixar o mercúrio lá no fundo do rio, né? É a lama no fundo do rio, impregnada com mercúrio, deixa quieto, não mexe no lamaçal da corrupção lá, porque tem para todo mundo, tem corrupção para todo mundo lá na Câmara e no Senado. Mas enfim, o problema é esse, né? O acordo foi feito pelos líderes de partidos. O Mota não fez acordo, mas os líderes fizeram. E vai ter a votação da anistia. Por quê? Porque, lembra, o pessoal tem essa ideia de que não se cumpre acordo lá em Brasília. A verdade é a seguinte, o Hugo Mota desrespeitou essa regra e está pagando o preço por isso. Porque em Brasília, normalmente, quando você faz acordo, você cumpre. É muito difícil. Um deputado que não cumpre acordo que é feito, que não honra a palavra, não tem futuro na política. A política é acordo, meu amigo, é acordo de cima e embaixo, do primeiro ao último dia. Se tu começa a prometer coisa e depois não cumprir, você se ferra, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum na política. Então,
Essa é a situação lá do Hugo Mota. Tá? Teve acordo? Teve. Com o Hugo Mota? Não. Teve acordo com o colégio de líderes, o que é muito pior do que com o Hugo Mota. O Hugo Mota agora, se continuar batendo no pé e falando que não vai ter votação da anistia, vai ser tirado de lá. Ele pode escolher agora entre prender o pai dele ou ele perder tudo e ainda pegar uma Magnitsky ainda em cima, né? Aqui, ó. Motim bolsonarista fragiliza a Mota, exige intervenção de Lira. O Arthur Lira entrou na parada. E o Arthur Lira entrou na parada e falou, olha só, temos que votar a anistia, não tem jeito. O Arthur Lira que costurou esse negócio. Meu amigo, Hugo Mota já era, acabou o Hugo Mota, não tem mais governo. Ele está pagando o preço de não ter honrado o acordo que ele fez lá no início da presidência dele, de que votaria a anistia se tivessem os votos para a urgência da anistia. Juntaram os votos da anistia, ele não quis honrar o acordo, ele está pagando um preço, ele acabou a carreira política do Hugo Mota, pode ter certeza, né? Aqui, ó, motim na Câmara, caso de polícia. Os esquerdistas estão uma arara. Por quê? Porque a direita venceu, a oposição venceu essa parada. De fato, houve o acordo com o colégio de líderes. Ah, mas o pessoal falando, não, mas o Hugo Mota negou, ele não negociou nada. É porque agora ele não tem mais importância nenhuma, ele deixou de ter relevância para a Câmara. E o Alcolumbre, embora esteja batendo no peito e falando que não vai votar, ele pode muito bem virar e falar, não, beleza, não vou votar, mas vou pegar uma licença aqui que eu estou precisando tratar o meu dente aqui, ó. O tio do cachorro do meu primo precisou de internação, vou ficar uns dias lá cuidando dele, vou passar para o meu primeiro vice-presidente aqui e pronto, pode fazer isso. Eu não vou pautar, mas o meu vice-presidente pode pautar. Pode ser que seja uma coisa, tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre. O que eles vão fazer, eu não sei. Que tá uma confusão lá em Brasília, está. E, de novo, isso é positivo pra gente, porque a situação anterior é que tá todo mundo confortável com o que estava acontecendo. Agora não tem mais ninguém confortável em Brasília. Tá tudo uma bagunça completa aquilo lá. O que vai resultar disso, eu ainda não sei. Mas o Alcolumbre e o Hugo Mota meio que já não valem mais. Por que não valem mais? Justamente porque decidiram desrespeitar a maioria das casas. Não dá para jogar dessa forma esse jogo.